Adelina explica a Stephanie que pediu a Paola para não mandar Carlinhos ao internato, pois Lalinha a enganou dizendo que ela faria isso. Stephanie afirma que Adelina não deve pedir nada a Paola e pergunta se foi por isso que a viu chorando. Paulina desconfia se Paola está realmente morta ou se Luciano mente por interesse. Adelina diz ver Stephanie como uma filha e menciona também seu carinho por Carlos Daniel, por isso implora que ela não a faça sofrer pedindo perdão. Carlos Daniel garante a Leda que ele e Paola não têm mais nada. Apesar da dúvida, Leda se entrega e os dois passam a noite juntos. Pela manhã, ela diz estar disposta a tudo, desde que ele esqueça Paola de vez. Braulio avisa Douglas que Paola chegou antes da hora marcada. Ele percebe sua impaciência e decide recebê-la. Enquanto isso, Lalinha, como de costume, flerta com o carteiro ao receber um telegrama para Paola. Douglas informa a Paulina que examinou o relatório da fábrica e critica a má administração, perguntando o que farão com os 2 milhões de dólares. Paulina afirma que fará o possível para salvar a empresa e defende os donos como pessoas de bem. Douglas, no entanto, diz que precisam de gente esperta, conhecedora, esforçada e trabalhadora, por isso impõe como condição que Paola seja assessora-geral. Paulina hesita, mas ele reforça que essa é sua única exigência. Ela se sente honrada, mas também insegura. Douglas garante que tudo será decidido por ela, pois confia totalmente em sua capacidade. Willie busca informações do banco sobre o empréstimo, mas o gerente diz que ainda aguardam ordens. Logo em seguida, Douglas liga pedindo para o gerente deixar tudo pronto para depositar 2 milhões na conta da fábrica. Paulina volta para casa radiante e pergunta por Piedade. Lalinha informa que ela está no quarto. Stephanie comenta que Paola está histérica e Paulina responde que há um motivo forte por trás disso. Em seguida, corre ao quarto de Piedade para contar sobre o dinheiro. Stephanie invade o quarto, querendo saber o que Paola conseguiu. Piedade responde que foram 2 milhões de dólares, algo que nenhum Brátio conseguiu, deixando Stephanie chocada. Carlos Daniel conta a Rodrigo que após ouvir ele e Stephanie, discutiu com Paola e acabou dormindo na casa de Leda. Do banco, ele liga para Rodrigo, confirmando que a história de Douglas é verdadeira e Rodrigo avisa Carlos Daniel. Na cozinha da mansão, Lalinha compartilha com os colegas a informação de que os problemas acabaram, pois Paola conseguiu o dinheiro. Adelina concorda com Cacilda que Paola já não parece tão má. Paulina, no entanto, recebe um telegrama da verdadeira Paola, dizendo que em breve enviará notícias antes de retornar. Lalinha nota o impacto da mensagem e sai para pegar álcool para ajudá-la. Paulina agora tem certeza de que Paola está viva e esconde o telegrama sob o travesseiro. Rodrigo pede que Carlos Daniel confirme o empréstimo com Paola, mas ele prefere ligar para a vovó Piedade. Ela confirma que Douglas fará o depósito. Ao desligar, Carlos Daniel repassa a notícia a Rodrigo, que se alegra. Paulina segue abalada com o telegrama. Leda confessa a Luciano que não consegue tirar Paola da cabeça de Carlos Daniel. Ele sugere paciência e pede que leve Paola ao seu apartamento para que ele a veja. Carlos Daniel chega mais cedo para conversar com Paulina e, desconfiado, quer saber em que condições Douglas emprestou o dinheiro. Luciano afirma a Leda que se ele se envolver com Paola, pode prejudicar o casamento dela e beneficiá-la. No entanto, Leda acha que Carlos Daniel gosta das traições da esposa e duvida que Paola vá ao apartamento dela. Paulina assegura a Carlos Daniel que o empréstimo foi feito de forma honesta. Pede que deixem o orgulho de lado e afirma que Douglas não tem más intenções. Ela diz que não consegue manter a calma diante da apatia dele e de Rodrigo, e Carlos Daniel admite que ela tem razão. Paulina pede que ele a aceite como é agora. Carlos Daniel se aproxima e declara seu amor, mas Paulina se afasta, mesmo assim diz que o ama com toda a sua alma. Leda aceita ajudar Luciano a se aproximar de Paola, mas pede para não se envolver, pois sabe que Carlos Daniel a odiaria. Paulina teme que se Paola voltar antes da hora, todo o esforço será em vão e ela trará sofrimento à família. Com raiva rasga o telegrama e deseja que Paola desapareça para sempre. Carlinhos conta a Paulina que gostou do novo colégio e já fez amigos. Rodrigo decide não ir à fábrica para evitar piadas após Paola conseguir o empréstimo de 2 milhões. Patrícia se anima, mas ele desconfia das intenções da cunhada. Ela pede que ele não julgue Paola tão mal, lembrando que só tem um marido no mundo. Rodrigo se sente sortudo por ter Patrícia como esposa, mas lamenta que o irmão tenha se casado com aquela sujeitinha. Willy, irônico, pergunta como Paulina conseguiu tanto dinheiro. Ela afirma que foi pela bondade de Maldonado.
Ele duvida, acusa Carlos Daniel e Rodrigo de desperdiçarem o dinheiro e sugere que ela dê parte a Stephanie. Paulina o enfrenta dizendo que ele se tornou perigoso e lhe promete que dessa vez sua esposa terá uma parte ou Paola pagará caro. Carlos Daniel liga para Paulina, irritado por não informar sobre a reunião com Douglas, mas ela afirma que não sabia. Ele então comunica que será às 6 e que Douglas exige a presença dela, mas pede explicações pelo direito que o milionário acredita ter sobre sua esposa. Paulina pede que não pareça um casal em crise diante de Douglas. Carlos Daniel avisa Rodrigo sobre a reunião e Paulina informa a Stephanie pedindo que ela mude a expressão de enterro e se vista melhor. Stephanie reage com sarcasmo, perguntando se deve se vestir como uma vagabunda e Paulina insiste que quer vê-la bonita e glamurosa. Stephanie diz que é honesta e religiosa, mas Paulina alerta, vai perder o Willy. Stephanie ameaça contar tudo a Carlos Daniel, chama Paulina de vagabunda e cínica, mas ela reforça que se não for à reunião, arcará com as consequências. Na reunião, Douglas informa que dará o dinheiro com a condição de que Paola seja sua representante na fábrica e que suas decisões sejam seguidas. Se não obedecerem, não haverá empréstimo. Os três irmãos encaram Paulina com desaprovação. Na mansão, Lalinha atende Leda, cobra o prometido e avisa que os patrões saíram juntos. Leda assegura que levará o que deve na próxima visita e pergunta se Carlos Daniel e Paola estão em lua de mel. Lalinha conta que foram à casa de Douglas Maldonado buscar os 2 milhões que Paola conseguiu, deixando Leda surpresa. Carlos Daniel alerta Douglas sobre o comportamento de sua esposa, dizendo que ela é responsável, fútil e gastadora, colocando em risco tanto o dinheiro dele quanto o futuro da empresa. Paulina recusa o cargo, admite ter sido como ele descreve, mas lamenta que Carlos Daniel não enxergue sua mudança. Douglas afirma que só um cego não veria a transformação de Paola. Rodrigo se recusa a ser dirigido pela cunhada. Luciano se anima ao saber que Paulina conseguiu tanto dinheiro. Leda reflete que quando pensou que Paola deixaria Carlos Daniel por falta de dinheiro, ela reaparece com 2 milhões. Stephanie também rejeita as condições de Douglas, que lamenta. Paulina pede que ele retire a cláusula, mas ele se recusa, dizendo já ter visto o dinheiro destruir relações e corromper pessoas. O milionário dá 3 dias para aceitarem, caso contrário não haverá empréstimo. Luciano aconselha Leda a insinuar para Carlos Daniel que Paola conseguiu o dinheiro de forma duvidosa. Ela acha que Carlos Daniel poderia se apaixonar ainda mais, mas garante que vai tirá-lo de Paola como mulher contra mulher. Após a reunião, Paulina lembra os irmãos Bratius que só terão o empréstimo se aceitarem os termos, mas a decisão será deles. No carro, Carlos Daniel a acusa de estar satisfeita com a situação. Paulina o chama de injusto e diz que tem vontade de ir embora. Ele reage com raiva e diz que se ela fizer isso agora, seria capaz de matá-la. Carlos Daniel acredita que terão de aceitar o empréstimo e enfrentar um escândalo porque os funcionários já estão iludidos, mas Paulina ressalta que é por estarem falidos e precisarem do dinheiro. Ela garante que pode fazer melhor na fábrica que os irmãos Bratius. Carlos Daniel afirma que não a perdoará e ela responde que também não os perdoa por terem se exposto diante de Douglas apenas por medo de serem liderados por uma mulher. Paulina desafia a todos e afirma que agora quer comandar a fábrica. Carlos Daniel conta à avó Piedade que Douglas exige que Paola seja assessora da empresa com autoridade total, mas considera isso humilhante, principalmente para Rodrigo. Revoltada, a avó Piedade pergunta se estão mesmo dispostos a perder a chance de salvar a empresa só porque Paola é mulher. Ela lembra que foram as mulheres da família que sempre fizeram o trabalho que os netos não souberam manter. Como presidente da fábrica Bratio, Piedade exige que os netos reconsiderem a proposta de Douglas. Leda comenta com Luciano que se ele trabalhar direito, Paola pode dividir o dinheiro com ele, mas ele a repreende. Mesmo assim, Luciano pretende pressionar a usurpadora para conseguir mais dinheiro. Douglas afirma a Braulio que os Bratios acabarão aceitando sua condição e questiona se errou ao se isolar por tanto tempo. Braulio responde que ele sofre, mas não busca ajuda. Douglas admite que se surpreendeu com a sinceridade de Paola após anos ouvindo mentiras e Braulio teme que ela tenha tocado seu coração. Sem conseguir dormir, Piedade desabafa com Adelina, dizendo que os idiotas de seus netos são fracos, mas Adelina questiona como poderiam deixar Paola administrar a empresa. Piedade lembra que é a única forma de receber o dinheiro e elogia o bom senso da nova Paola. Adelina alerta para não se iludir com o carinho, pois a conhecem bem, mas Piedade insiste que as pessoas mudam, notando que a nova Paola se esforça enquanto seus netos só reclamam.
Quando Adelina insinua que Paola conseguiu o dinheiro por ser bonita, Piedade afirma que ninguém empresta 2 milhões por conta da beleza e afirma que uma mulher deve saber fazer-se respeitar. Ela então pede que Paola seja chamada. Luciano liga para Paulina exigindo um encontro, ameaçando revelar a verdade. Diante disso, ela aceita. Stephanie conta a Willie sobre a condição de Douglas e que Rodrigo foi o primeiro a se opor, pois não admite ordens de Paola. Willie aconselha Stephanie a aceitar as condições, pois também tem direito a uma parte. Piedade pede explicações a Paulina sobre a situação. Paulina responde que considera sua presença ofensiva na família e avisa que pretende partir, o que preocupa a avó. Rodrigo avisa Patrícia que se Paola não abrir mão dos privilégios, ele deixará a fábrica. Além disso, insinua que Douglas seduziu Paola, mas Patrícia duvida. Mesmo assim, Rodrigo decide ir embora. Stephanie afirma ao marido que o dinheiro é da fábrica, mas Willie acha que é para Paola gastar e sugere que todos peguem uma parte. Ele tenta beijar Stephanie, que o rejeita. Willie ameaça, dizendo que é melhor garantir sua parte se quiser paz. Paulina se sente incompreendida. Piedade diz que todos já se sentiram assim. Paulina reclama da mentalidade antiquada de Carlos Daniel em relação a mulheres e teme que não haja paz entre eles. Piedade pergunta se Douglas está realmente disposto a emprestar o dinheiro e Paulina confirma que sim. Piedade quer saber se ela realmente se sente capaz de liderar a fábrica. Paulina afirma que sim e Piedade oferece apoio, sugerindo que Stephanie não se meta, garantindo que juntas vencerão os dois homens. Paulina se anima e Piedade afirma que é hora de aceitar as condições de Douglas. Leda parabeniza Carlos Daniel pelo dinheiro, mas ele se recusa a falar sobre isso e diz que sofre por amor. Leda comenta que o amor pode ir embora e Carlos Daniel pergunta se ela acha que Paola já não o ama. Luciano exige que Paulina entregue seu dinheiro, mas ela explica que é da fábrica e não pode movimentá-lo, já que não pode assinar como Paola. Ele a obriga a imitar a assinatura de Paola e agora exige $200 mil. Leda defende para Carlos Daniel que a mulher também tem direito de deixar de amar e que Paola só não pediu o divórcio por consideração. Carlos Daniel se pergunta se deveria fazer isso e não entende a mudança da esposa. Leda afirma que Paola está apaixonada por Douglas, deixando-o abalado.